Olá, muito boa tarde. A novidade da Páscoa surpreendeu a história, como ficou documentado por um conjunto de textos que relatam as aparições do ressuscitado. Eles são lidos nas missas destes domingos e os do próximo vão merecer a análise dos convidados do programa Eclésia. Frei José Nunes, professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e o padre Nélio Pita Vicentino, pároco de Santo Tomás de Aquino, em Lisboa. Muito boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Frei José Nunes, que novidade é esta do ressuscitado e de que forma é que ele foi surpreendendo, essa novidade foi surpreendendo há 2000 anos e também hoje? Pois, assim os textos falam de que houve ali umas mudanças, não é? Nas pessoas que fizeram a experiência do ressuscitado. E, portanto, sei lá, os amigos de Jesus estavam cheios de medo, fechados, e passaram a não ter medo quando fizeram a experiência de que Jesus estava vivo, ao lado deles. Estavam com medo, ficaram com coragem. Estavam tristes, ficaram cheios de alegria. Também sentiram um desafio à paz. É isso também que significa um pouco aquelas primeiras frases de Jesus quando lhes aparece: a paz esteja convosco, que é as primeiras coisas que Jesus diz. Pediu-lhes, e isso até tem a ver talvez com os textos de hoje, da liturgia deste domingo. Jesus também faz-lhes sentir a importância do perdão. Vários textos das aparições terminam com essa tónica. Reconciliai-vos, perdoai os pecados uns aos outros, aqueles a quem perdoares os pecados ficarão perdoados, a quem não perdoares não. E hoje os textos também falam bastante disso. Acho que os três até falam do perdão, não é? Do perdão. Que é realmente a possibilidade de uma vida nova. Quer dizer, sem perdão não há vida nova, porque ficamos enterrados num passado que nos divide, que não nos traz felicidade, enfim. Portanto, a ressurreição é também assim, a aspiração, o desafio a viver em paz. Para isso também é preciso o perdão. Enfim. Marcas destes textos, que vamos analisar daqui a pouco. Antes perguntava ainda ao padre Nélio, este acontecimento da Páscoa pode correr o risco de ficar circunscrito a um domingo? Grave se acontece. Acredito que possa ser, de facto, uma festa do calendário litúrgico, como se fosse, digamos assim, um acontecimento isolado e, digamos, que tem expressão mais ou menos cultural nas aldeias, nas vilas, nas cidades, e depois ficar, digamos, confinado a esse tempo. Mas é grave porque a vida do cristão, digamos assim, é sustentada pela festa da Páscoa, da ressurreição de Jesus. Eu pegava nas palavras que já foram ditas pelo Frei Nunes. De facto, nós não sabemos muito bem, digamos assim, do ponto de vista histórico, o que aconteceu depois da ressurreição. Digamos que os relatos que nós temos são aproximações à realidade, são flashes de algo que aconteceu, mas que, digamos assim, o que aconteceu vai muito para além do que está escrito. Agora, há, digamos assim, um dado que é comum. Aqueles homens, aquelas mulheres que encontraram Jesus, o Cristo ressuscitado, a vida deles mudou radicalmente. Podemos ver um antes e um depois. Ora, esta história que foi clivada num antes e num depois do encontro continua a marcar os nossos dias. Continua a marcar a minha vida, a tua, a nossa e da comunidade cristã. Neste sentido, a Páscoa continua a exercer esta influência e não é apenas uma festazinha que se faz. Não. Cada domingo que nós nos reunimos estamos a celebrar a Páscoa. E não é por acaso que, precisamente, a comunidade cristã tem consciência que quando se reúne é para celebrar a presença do ressuscitado. E falo no domingo, que é o dia da ressurreição. Domingo é Páscoa semanal. A cada celebração dominical. Mas os próprios textos, são vários esses acontecimentos que estão nos textos da Bíblia, né? Que mostram esse antes e o depois, e que, enfim, se vão recordando nas liturgias destes domingos do tempo pascal. Vamos olhar o texto do Evangelho que vai ser escutado nas missas deste domingo. É do evangelista Lucas, no capítulo 24. Naquele tempo, os discípulos de Emaús contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Enquanto diziam isto, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes:
a paz esteja convosco. Espantados e cheios de medo, julgavam ver um espírito. Disse-lhes Jesus: por que estáis perturbados e por que se levantam esses pensamentos nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Tocai-me e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como eles, na sua alegria e admiração, não queriam ainda acreditar, perguntou-lhes: tendes aí alguma coisa para comer? Deram-lhe uma posta de peixe assado, que ele tomou e começou a comer diante deles. Depois disse-lhes: foram estas as palavras que vos dirigi quando ainda estava convosco. Tem de se cumprir tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de todas estas coisas. Frei José Nunes, este texto é um desses que falávamos há pouco, que mostra de que forma Jesus apresentou-se no meio deles. E repete-se muitas vezes este início da narrativa como uma apresentação de Jesus depois de ter sido morto. Pois, e isso justamente, para já, portanto, não é algo que seja produzido pelos seres humanos. É um dom completamente de Deus que se faz presente. Ele é que se apresenta, não é? Isso desde logo. Mas depois é para vincar muito o realismo que os escritores bíblicos, neotestamentários, querem transmitir. Aquilo aconteceu de facto. Como não há provas nenhumas, já o padre Nélio há bocado dizia isso, nós não podemos demonstrar a ressurreição, não é? Costumamos dizer que ninguém filmou, ninguém tirou fotografias. Mas temos estes testemunhos. Então vêm estes testemunhos que querem mostrar, como que dizer, a toda a força, que é verdade, quer dizer, que ele apareceu mesmo. E, portanto, isso até é normal, diz o texto, é normal que assim fosse, porque já as Escrituras, Moisés e os profetas tinham dito que isso ia acontecer. E depois isto é tão verdade que ele até comeu uma posta de peixe assado com ele. Quer dizer, os escritores bíblicos parece que têm medo que as pessoas não acreditem. Então, eles querem transmitir com um realismo muito grande, uma vivacidade muito grande, que Jesus apareceu mesmo, ressuscitou e apareceu. Portanto, isto é, que eles fizeram essa experiência. E eu acho que faz muito sentido eles partilharem isto, assim como nós, por exemplo, podemos partilhar entre nós, porque temos fé, a experiência da ressurreição. E até é bom que a gente a partilhe. Mas é entre nós que temos fé. Mas isso não quer dizer que ela se isole entre um grupo. Não, e até podemos proclamar. Mas quem não fez a experiência fica sempre um pouco à margem, quer dizer, não compreende, não é? Quer dizer, porque de facto, claro, como não há provas, nem nós cristãos queremos provar nada a ninguém. Costumo dizer, basta a nós tomar conta de nós e não sermos más pessoas, já não é mau. Mas quer dizer, nós que fizemos a experiência do ressuscitado, isso a gente então partilha entre nós, não é? E dizemos que Jesus come connosco e que a gente o vê, claro, mas... Posso acrescentar aqui? Sem dúvida. Não, porque já a semana passada... E discordar se for o caso. Não, mas é reforçar. Já a semana passada nós víamos a figura de Tomé dizer ali, preciso tocar, preciso de ver para acreditar. E hoje Jesus aparece e esse tal realismo está bastante presente. É o próprio Cristo que diz, tocai-me. Tocai-me. E, de facto, nós, os seres humanos, precisamos dessa dimensão de proximidade. Isto é, o nosso amor não pode ser um amor platónico, está no outro mundo. Não. Eu preciso de ver, eu preciso de tocar, preciso de comer com ele, preciso de escutar, perceber o timbre da sua voz.
isso realmente remete para uma experiência pessoal e transformadora. E é essa tal experiência que faz a clivagem de um antes e de um depois. Quem não fizer essa experiência de proximidade pode até, Deus me perdoe, andar toda a vida na igreja e às vezes ainda não se encontrou com o Cristo ressuscitado. Isto é decisivo e fundamental, porque é aqui que torna a pessoa verdadeiramente um discípulo de Jesus e depois torna uma testemunha credível neste mundo. Esta, digamos assim, tenho presente esta experiência porque recentemente estive na Terra Santa, logo a seguir à Páscoa fui com um grupo da paróquia até Israel e é bonito ver também a transformação das pessoas. Estou-me a lembrar de um irmão mais velho que no final dizia: eu comecei como turista e acabei como peregrino. Porquê? Porque fiz este caminho de tocar, de ouvir, de ver, e isso realmente é transformador. Portanto, é um elemento fundamental. E já agora, permito só mais uma nota, porque me parece também essencial. A identidade deste Cristo é uma identidade do Cristo que foi crucificado. As suas marcas. Podemos às vezes ter a pretensão de ter um Cristo tipo estrela de Hollywood, espetacular, mas que não foi o Cristo que sejou e que sofreu. Este é o nosso Cristo. E é este Cristo que, digamos, que nos interpela, e me interpela a comunidade cristã a segui-lo. Isto é, a também abrir as mãos, a sofrer quando for necessário sofrer, pegar na cruz. Isto é, ele é um modelo para mim, inspirador. Eu ouvi também há pouco tempo que todos os exércitos do mundo, quando começam uma guerra, os superiores dizem aos seus súbitos, quando começa o combate, à luta ou adiante, ou qual é que é a expressão? Avante. Com Jesus é diferente. Ele não diz vão, ele segui-me, eu vou à frente. Compreende? É completamente diferente. Enquanto que o superior hierárquico manda os soldados e fica no seu lugar a ver, com Jesus não, ele vai adiante, ele morre e depois diz, toca fazer o mesmo. Difícil. Pois. Mas é a experiência que marca o cristianismo, dos discípulos missionários. Não é? Isso. Ainda que a gente esteja a deter mais no Evangelho, sim, depois não, mas a propósito de algo que dizia o Padre Nélio, realmente, sobretudo no Evangelho de São João, aparece muito uma proximidade de dois verbos, que é ver e acreditar. Por exemplo, nós lembramos muito bem do texto correram os dois ao sepulcro, o discípulo amado e Pedro, e o discípulo entrou, viu e acreditou. Mas eu fiz a contagem disso até por causa de um trabalho de casa que me deram num curso para fazer lá justamente em Jerusalém, já aqui há 20 anos. Eram 70 e tal vezes que no Evangelho de São João aparecia ligado ver e acreditar. Isto é ouvir e acreditar. Isto é para realçar o quê? O cristão é realmente aquele que faz a experiência na fé de que Jesus ressuscitou. É preciso fazer essa experiência. E nesse aspecto, o Tomé, que a gente olha às vezes com certo desdém, não acreditou, falta de fé. Não, ele também tem esse aspecto positivo. Ele está a dizer-nos... Falou em vez de muitos, não é? Pois, nós somos todos Tomé. Nós também temos que fazer... Nós temos que ver para crer. O povo tem razão. Temos que ver para que... Isto é, temos que fazer a experiência de Jesus ressuscitado para realmente ter a nossa fé bem ancorada. Não é? Posso dizer, não é discordar, mas é uma versão ligeiramente diferente a propósito desta sequência, que eu acho muito interessante e eu estou de acordo. Ver para acreditar, mas também existe o contrário. Existe acreditar para ver. Eu, porque acredito, vejo. Pois. E os milagres de Jesus também o provam, não é? Isto é fantástico. Isto é, quando eu acredito, sou capaz de ver mais longe. Agora, uma pessoa que não acredita ou que não está disposta a acreditar, porque é fundamental a predisposição da pessoa. Se a pessoa não estiver disposta, pode aparecer Nossa Senhora, Nosso Senhor, os apóstolos, não vê. Por isso, Jesus um dia... Cego, sempre cego. Muito interessante. Um dos milagres, Jesus, ou é mais do que um até, Jesus pergunta à pessoa que quer ser curada, queres ser curado? Quer dizer, queres realmente...
também estás disposto a isso? Porque se não estiver disposto, também nada feita, não é? Pois. Vamos seguir para os outros textos, mesmo mantendo ainda este do Evangelho, sobretudo naqueles sinais do ressuscitado de que falavam no início, a paz e o perdão. No livro dos Atos dos Apóstolos, a narrativa das primeiras comunidades cristãs, de que forma é que receberam essa notícia? Pois, eu por acaso, eu ao ler este texto, lembrei-me de uma coisa, lembrei-me das histórias da carochinha, da história dos pequeninos, nesse sentido. A gente, nas histórias que conta para os miúdos, começa em geral, era uma vez, né? Era uma vez uma menina que tinha uma avózinha que vivia lá na mata, o Capuchinho Vermelho. Aí depois a mãe disse para levar uns bolinhos, era uma vez, e começa a contar uma história. E os primeiros discursos de Pedro, que nos aparecem nos Atos dos Apóstolos, são um bocado isso, quer dizer, olha, era uma vez um homem bom, muito bom, passou na terra a fazer o bem, milagres, mas depois, olha, até alguns de vocês crucificaram, mas depois ele morreu, claro, mas ressuscitou. Então Pedro conta uma história. Há um homem bom que foi injustiçado, mas que ressuscitou. E isso para nós também acho que é muito bonito. Todo aquele que vive na bondade, vive à maneira de Jesus, pois também é para desembocar em ressurreição. Quer dizer, Deus não vai deixar cair, Deus não vai deixar ficar esquecida a bondade, nem a pessoa daquele homem maravilhoso que foi Jesus, não é? O texto termina com esse desafio, arrependei-vos e convertei-vos. Portanto, exatamente. Já vocês veem, sejam bons como ele, convertam-se. Aqui, contextualizar, assim, muito sucintamente, de facto, o discurso de Pedro ocorre na sequência do coxo de nascença, que está no templo a pedir esmola, e Pedro explica de uma forma clara e sucinta que ele é curado não pelas suas virtudes, porque Pedro seja muito virtuoso ou porque Pedro tenha dons mágicos, mas é curado pela fé em Jesus, portanto, pelo poder de Jesus. E, pegando naquilo que o Frei Nunes disse, que é muito importante, Pedro faz, digamos assim, uma releitura do Antigo Testamento, que já estava dito em Moisés, nos profetas, ele era o servo de Deus, o servo de Yahvé, portanto, ele é o Messias. Ele faz esta leitura. E isto é um aspecto muito importante para nós, os católicos, que às vezes têm pouco contacto com a Bíblia, e em especial o Antigo Testamento. Antigo Testamento, não, pelo amor de Deus. Nós não podemos perceber, digamos, aquilo que é o impacto de Jesus, da sua mensagem, se não ligarmos, e aliás vemos em todas as leituras ao longo destes dias a ligação, porque Jesus realiza o que está latente, concretiza o que é, digamos assim, a promessa dos antigos, na lei, nos profetas e nos escritos sapienciais. E, portanto, não podemos fazer a separação. E o apelo à conversão que Pedro dirige de uma forma muito clara, muito sucinta aos homens do seu tempo, é, no fundo, dizer: este é o Messias. Que o vosso coração seja, digamos assim, corrigido da expectativa de um outro Messias. Converter-se é, digamos, direcionar o coração, a mente, para aceitar aquele que foi rejeitado por ignorância, pelas autoridades, pelo povo que o mataram. Portanto, agora fizeram isto, acabou-se, vamos lá encarrilhar, digamos assim. E o significado desse ato, dessa entrega, creio que é explicado depois na leitura na carta de São João. O que é que quer dizer essa afirmação que está aí no texto? Que ele é vítima de propiciação pelos nossos pecados. Queres começar? Jesus. Começa tu agora. Não, muito bem. É de facto estava uma tese. Porque Duas. João escreve, Cada um faz a sua. Pronto. João escreve para uma comunidade que conhece o que são os sacrifícios no templo, não é verdade? E qual é o papel do sacrifício? A família que oferece um sacrifício oferece uma vida. E esse cordeiro que é imolado, ou esse animal que é oferecido, digamos assim, tem como objetivo reparar os pecados, os seus pecados, os pecados da sua família. Não sei se estão a perceber a ideia. Eu ofereço o cordeiro, o animal. Isso mesmo. E com essa oferta, a oferta da vida desse animal, eu me reconcilio com Deus. Era, digamos assim, uma forma muito sucinta,
a tradição. Simbolicamente eram transferidos os pecados do sujeito para o animal, portanto, reconciliado. Agora, João está a dizer que já não é preciso isso, porque há uma vítima de expiação, há uma vítima que resolveu de uma vez por todas este sacrifício. Não é necessário estar a repetir todas as semanas, todos os anos, sacrifícios. Foi feito de uma vez por todas. E, na verdade, nós acreditamos que sempre que celebramos a Eucaristia, este sacrifício, digamos assim, da reconciliação é atualizado. Já agora, fazendo a ligação com a leitura do Evangelho, porque é muito importante, e foi um pormenor que não fizemos referência. Os discípulos reconheceram Jesus pela fração do pão. Isto é no momento em que Jesus parte o pão que eles... Isto não é Jesus. E esta comunidade vai, digamos, crescer à volta deste mistério, que é de facto o mistério da fé, da presença de Jesus. Portanto, é por isso que este mistério, que nós celebramos em cada Eucaristia, é central. Nós não podemos apenas quando nos apetece, quando o Rei faz anos. Não. Todos os domingos marca a vida da comunidade cristã. Digamos, faz parte da nossa identidade. É a celebração da Páscoa Dominical. Brevemente, Frei José Nunes. Sim, eu também talvez pegar em algumas frases que aparecem aqui neste texto. São João começa por dizer de maneira muito familiar, amigável, ternurenta: meus filhos, não pequeis. Então, um apelo a nós não pecarmos. Mas depois diz: bom, mas se por acaso pecarem, calma. Temos um advogado que intercede por nós. Isto realmente é maravilhoso, porque nos lembra um pouco também quem é o nosso Deus. Nós de Deus sabemos pouco, sabemos mais o que não é do que aquilo que é. Mas os textos dizem-nos, e Jesus também mostrou isso, o nosso Deus é maravilhoso, é misericordioso, é amor. E, portanto, não é um Big Brother que anda a espiar-nos para ver se nós fizemos uma coisa mal e nos castiga. Não, Ele ama-nos e gosta que a gente seja feliz. E mesmo quando a gente peca, Ele perdoa. Isto é maravilhoso. Não há Deus melhor. Sobretudo para quem o experimenta, não é? Pois, claro. Como também falámos no início. Rapidamente. E é engraçado também nesta leitura, está bem claro que João diz: não basta conhecê-lo, não basta ser um conhecimento teórico, é preciso guardar os mandamentos, pôr em prática os mandamentos, senão... Ficam esses desafios a partir dos textos que são lidos nas Eucaristias deste domingo que analisaram, e que agradeço terem estado aqui no programa Eclésia para descobrir as mensagens que são sugeridas na liturgia deste domingo. Mais logo, siga-nos também na rádio, na Antena 1, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde, bom fim de semana, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.